Boa tarde, pessoal. Eu acho que já estamos on, né? O vídeo parece que tem uma cortada abruptamente, mas vamos começar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje mais um painel da nossa Perint Week, né? Hoje vamos falar sobre GRC inteligente e como utilizar os KRIs, né, para antecipar e mitigar esses riscos corporativos, né? Me apresentando, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui da Perint, né? Estou aqui na Perint há mais de 6 anos, né? Tenho uma carreira breve de mais de quase 20, não, mais não, quase 20 anos de experiência em auditoria interna, né? Em 2020 me liguei aqui para a área comercial e estou desde então. Né, aqui com a gente hoje temos, né, presenças ilustres. Lucas Bach, da FUIT, nosso parceiro aqui da Perint, vai poder contribuir com a sua experiência, conhecimento. Né? A Karine, da Caixa Residencial, está aqui para nos prestigiar também com seu conhecimento na área de gerenciamento de risco. E nosso amigo Pardini, né, que já esteve conosco em vários outros painéis, está aqui nos agraciando com seu conhecimento e experiência mais uma vez. É como de costume, né, eu deixo para que cada um dos nossos convidados se apresentem, façam o seu jabazinho, né, vendam o seu peixe, né, então fiquem à vontade para apresentar, falar um pouco da carreira, da trajetória, da expectativa e o que eles pretendem entregar de conhecimento aqui para vocês hoje. Vamos começar pela nossa amiga Karine, né, como bem sugerido pelo Pardini, as damas primeiros, né? Então, primeiro, Karine, se apresente, depois vamos para o Lucas e o Pardini finaliza com as suas apresentações. Assim que terminar as apresentações, eu volto para fazer um disclaimer aqui, combinar as regras do jogo com vocês sobre como vai ser nosso evento e depois a gente dá continuidade. Por favor, Karine, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Boa tarde a todos os painelistas e a todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, dizer que é um prazer estar aqui na Perinity Week. Eu já acompanho o evento há alguns anos como participante e sempre achei um espaço muito relevante aí para troca de gestão de riscos, compliance, governança. Então, estar aqui hoje como um painelista é ainda mais especial, né? Então, eu queria deixar aí meu agradecimento. Atualmente eu atuo na área de gestão de riscos e controles internos no setor de seguros. Eu sempre, né, estive ali dentro do setor de seguros e ao longo da minha carreira eu tive aí a oportunidade de atuar diretamente na estruturação e na evolução da área de riscos. Desde a definição de processos até a implementação de indicadores e ferramentas de apoio à gestão. E quando a gente fala de indicadores, eu acho que é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, né, dentro das empresas, das companhias. Não só pela necessidade da gente monitorar, né, esses indicadores, mas eu acho que principalmente pela capacidade de apoiar decisões e trazer ali uma atuação mais preventiva para o negócio. Então, eu espero que seja uma troca muito rica, que eu possa aí contribuir, trazer uma visão prática sobre os desafios, aprendizados aí, e contem comigo aí. Obrigada. Bom, então, dando continuidade, pessoal, queria também agradecer imensamente pela oportunidade, pelo espaço que a Perint está cedendo para a gente debater um tema tão importante quanto essa perspectiva dos indicadores de risco. Meu nome é Lucas, eu sou sócio e um dos fundadores da RiskLab, uma empresa de consultoria especializada em tecnologia, parceira da Perint, e que o nosso propósito ao longo dos últimos 6 anos aí no mercado tem sido justamente implementar soluções que aprimoram a resiliência dos negócios, aprimoram a resiliência organizacional voltadas para a parte de gestão de risco, controles internos, auditoria, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e muitas outras verticais. Então, de novo, queria agradecer pelo espaço, espero que eu consiga contribuir com o debate, que eu consiga trazer um pouco dessa perspectiva de diferentes empresas que a gente já passou, que a gente ajudou a estruturar um pouco desse processo e estou aqui à disposição para poder conversar e contribuir com a minha visão. Bom, boa tarde, gente. Eu já estava até ouvindo aqui, o pessoal já estava meio desligado aqui, mas tá bom. Rapidinho, eu sou sócio da Crossover, da Crossover Business School. É muito legal estar aqui. Eu já tenho participado de alguns Perinity Week. Eu acho extremamente importante essa, esse movimento, né? Porque
permite que a gente possa trazer alguns temas, fazer algumas reflexões, e aí cada um vai achar as suas verdades, tá certo? Eu digo que a minha função, de todas as funções que eu tenho hoje, é ser avô. Essa é a minha função mais importante, né? O tempo que eu não sou avô, eu trabalho. Então, é um pouco por aí, tá? Então, não vamos me alongar, não vou me alongar não, para dar mais tempo da gente trazer aí os temas de KRI que são extremamente importantes para o processo de gerenciamento de risco. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Karine, Lucas, Eduardo, mais uma vez pela participação, pela apresentação. Na hora que a ideia é combinar com vocês um pouco qual que vai ser a regra do jogo, tá? A gente preparou aqui antecipadamente um roteirinho de perguntas, né, para a gente falar sobre o tema aqui, basicamente de KRIs, e vai desde ali da definição conceitual, o que que é um KRI, para que ele serve, qual que é o melhor momento de aplicar, qual que é a função, o que que ele pode trazer de resultado, como mensurar, e qual é o tipo de reporte que a gente tem ou deve ter, né, na constituição e no gerenciamento desses KRIs, tá? Então, tem ao todo aqui 9 perguntas que a gente definiu para poder, né, como de costume, né, quem já está acostumado a participar, a conversa acaba fluindo de uma forma tão natural. Às vezes o tema vai um pouquinho mais para lá, mais para cá, o público costuma participar com contribuições ali relevantes, para poder enriquecer nosso bate-papo, e às vezes a gente não consegue passar 100% do roteiro, faz parte. A gente aqui não tem o compromisso de capacitar ninguém, ninguém vai conseguir sair daqui sabendo construir um carrinho, implementar, mas o importante é ter esses insights, ter ali a visão dos nossos especialistas, como é importante ter um direcionador para onde começar, ou para quem já começou, quais são os próximos passos ali para ter um processo relevante dentro da companhia, tá? Então, a gente vai, hoje o nosso painel ele vai até às 17h15, então a ideia é que mais ou menos por volta das 17 horas a gente finalize ali com todas as questões e já comece as considerações finais, né, para a gente poder finalizar pontualmente às 17h15, né? Então, caso vocês queiram fazer considerações, não esperem o final, tá? Conforme a gente for debatendo aqui, já vão lançando as perguntas, provocações, curiosidades, e aí como que vai funcionar, né? Eu, como mediador, vou capturar essas perguntas e colocar dentro do que está sendo discutido, dentro do contexto, mas vocês também, tá? Painelista, Lucas, Karine, Eduardo, se eventualmente identificarem alguma pergunta, vocês também têm acesso a essas perguntas, e acharem interessante, quiserem trazer para si a responsabilidade de poder responder, explicar, fiquem à vontade também, tá? Não é a ferro e fogo, não é porque eu estou moderando que vocês não podem fazer isso. Fiquem à vontade para poder responder. Seja responder, de repente, ali no inbox, mandando uma mensagem direta para a pessoa que mandou a pergunta, ou trazer o tema para discussão aqui dentro do painel, tá? Uma outra coisa que eu já gostaria de comentar com vocês, gente, aqui na Perint, né? A Perint é uma empresa de tecnologia, né? A gente tem uma plataforma de GRC, ali com os módulos de auditoria, riscos, controle, compliance, gestão de continuidade de negócio. Lançamos recentemente um módulo de gestão de terceiros, né? Temos também o nosso time de consultoria, que abraça e atende todos esses temas que a gente atende na parte de plataforma também, né? E uma das frentes que a gente trata dentro da nossa plataforma é justamente essa questão do KRI, dentro do contexto ali de gerenciamento de risco, né? Então você identifica riscos relevantes ali para sua organização, quer identificar ali indicadores para monitorar aquele risco, ver em que momento ele pode se materializar, como se precaver desse risco, tomar ações ali preventivas, preditivas, para que ele não se materialize, ou se ele acontecer, você tenha o menor impacto possível. Nós temos esses recursos dentro da plataforma. Tá? Então, em um determinado momento, o Gabriel, que é do nosso time de marketing, ele vai lançar uma pergunta aqui para vocês, aqui no Zoom. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor o nosso produto, conhecer um pouco melhor os nossos serviços, basta assinar lá que sim, que aí depois um dos nossos especialistas entrará em contato com vocês para a gente conversar mais sobre o tema, tá bom? Então, fazendo todas essas considerações iniciais, já vamos começar a bateria de perguntas, né? Então, mais uma vez, começando pelas damas, né? Vamos até buscar meu roteirinho aqui. E uma coisa que eu já queria falar com vocês, pessoal,
assim, para o nosso público, né, para os amigos que estão aqui, eu já expliquei ontem, eu humildemente reconheço, no que diz respeito à KRI, eu conheço muito pouco, tá? Então, não domino o assunto, né? Então, eu estou aqui como um aluno para aprender junto com esse pessoal. Tentei, na medida do possível, com o pouco conhecimento que eu tenho, trazer algumas perguntas relevantes para provocar e extrair dessa galera aqui o conhecimento que eles já têm e fazer esse compartilhamento de conteúdo, conhecimento com vocês. Mas, diferentemente de outros temas onde às vezes eu contribuo com o meu conhecimento técnico, dessa vez eu vou deixar um pouquinho a desejar, eu vou ficar mais no sentido de provocar para extrair mais informações do que contribuir, tá? Mas tenho certeza que no próximo eu já estarei com conhecimento mais avançado, poderei participar também. Eu humildemente reconheço essa situação, tá bom? Então vou trazer aqui a primeira pergunta para a nossa amiga Karine, que é: o que é um KRI e qual o seu principal objetivo no gerenciamento da estrutura de riscos e controles internos de uma organização? Então, como é que vai funcionar? Na medida do possível, eu direciono essa pergunta para um dos painelistas, nesse exemplo, começando primeiro pela Karine, e depois a gente solta a mesma pergunta para o Lucas e para o Pardini. Então, na medida do possível, sempre seguir essa rotina, né? Começa pela Karine, vai para o Lucas, depois do Pardini, mas se eventualmente em determinado tema vocês se sentirem confortáveis, eu gostaria de manifestar primeiro em relação a esse tema, porque eu falei com algumas pessoas sobre isso ontem, então a resposta está na ponta da língua. Fiquem à vontade também, tá bom? Então, Karine, por favor. Olha a responsabilidade, né? Logo já no início. Mas na minha visão, o que que é um KRI? Qual que é a diferença ali, né? Aliás, o que que é o KRI? Qual que é o principal objetivo? Então, eu acho que o KRI, ele é um indicador ali voltado para monitorar sinais de exposição ao risco, né? Permitindo ali uma atuação mais preventiva, mais antecipativa ali da companhia, diferente de um indicador ali puramente operacional ou histórico, né? O KRI ele tem um papel muito importante de trazer essa visibilidade sobre tendências, sobre desvios, sobre comportamentos que podem indicar ali uma possível materialização de um determinado risco. E aí eu acho que é importante frisar que ali o principal objetivo dele é justamente esse, de dar visibilidade e tempo, né, para tomada de decisão antes que aquele risco efetivamente ele aconteça. Porque muitas vezes eu acho que o grande desafio, né, das companhias é ali reagir ao problema, não é reagir ao problema, é reagir antes que aquele problema de fato ele aconteça, né? Então, no final, eu acho que o principal objetivo do KRI é exatamente esse: é dar tempo para que a companhia possa agir antes que aquele risco se materialize de forma mais relevante. Bom, perfeito. Acho que, Karine, só então, complementando um aspecto, acho que você trouxe todos os pontos que realmente são extremamente relevantes para essa análise do KRI, mas um aspecto que eu sempre gosto de tratar também em relação ao KRI, que eu vejo como muito importante, é uma redução que ele traz para uma coisa que costuma ser muito subjetiva, que é justamente analisar uma ameaça futura. Então, quando você está tratando de uma ameaça futura, você não tem histórico para olhar direito. Então, naturalmente, isso acaba trazendo uma certa dificuldade para você conseguir fazer uma boa mensuração e entender qual o impacto que aquilo pode ter ou qual a probabilidade que aquilo tem de acontecer. Então, justamente dentro desse viés, eu acho que essa visão de KRI acaba sendo justamente um radar precoce que você monta dentro da sua estrutura para te ajudar a entender essas tendências de risco. Então, ele vai te ajudar a entender as tendências e se você implementa um bom processo de KRI, também vai te ajudar a implementar de forma mais rápida ações proativas para antever aquelas tendências. Então, ele vai te ajudar tanto na etapa de identificação quanto na etapa de resposta àquele risco. Numa boa resposta, numa resposta qualificada, numa resposta proativa e numa resposta rápida também. Então, acho que esse é só um aspecto que eu gostaria de complementar. Eu acho extremamente relevante também essa distinção que você trouxe da diferença de um KRI para um KPI.
KPI ele vai medir passado, ele vai medir processo, vai medir passado ou presente também, né? E o KRI ele tem um viés muito mais de mensuração do futuro. Mas acho que esse é um aspecto que a gente vai tratar com certeza muitas vezes ao longo dessa conversa. Bom, agora ficou fácil para mim, né? Só concordar com tudo que foi dito, né? E é isso mesmo. O KRI, ele é o indicador que vai promover uma atitude proativa da organização a partir do momento em que aquele fator que está sendo medido é identificado, né? Então, eu identifico que aquele fator ele traz essa exposição, a partir do momento que ele traz essa exposição, ele deixa de ser uma ameaça e vira um risco, né? E como a gente já tem analisado esse risco, ele, a partir do momento em que ele determina que aquele fator pode se materializar, eu tenho tempo para poder tomar todas as atitudes, todas as ações preventivas, para que quando se materialize aquele risco, eu tenha condições ou de prevenir, ou então de mitigar o impacto, né? Então é isso mesmo, é o indicador que mede a probabilidade de algo acontecer e trazer um impacto adverso para a organização. Pardini, assim, na prática, a gente vê aqui durante a nossa jornada comercial aqui da Perint, a gente fala com clientes de vários segmentos, vários tamanhos, várias estruturas, vários momentos ali de maturidade, de implementação de uma estrutura de ERC. Alguns utilizam ali a abordagem de fator de risco, onde eles associam controles e ações de mitigação aos fatores, outros ainda utilizam a abordagem ali somente do risco, definem ações de mitigação diretamente ligadas ao risco. Quando a gente fala, você comentou, né, ligado aos fatores, na sua opinião, faz mais sentido, então, para que esses KRIs a gente faça a medição dos fatores. Para esses clientes, essas estruturas, essas pessoas que ainda utilizam essa abordagem de risco, qual que seria o caminho alternativo? De repente, dar alguns passinhos atrás e, de fato, começar a fazer o mapeamento dos fatores, dar o tratamento adequado, ou dá para fazer ali um depara, né, e implementar esses KRIs ligados diretamente ao risco? Eu sei que eu fugi um pouco do roteiro, que essa pergunta não está, tá? Mas como a gente enxerga isso muito no dia a dia, imagino que muitos dos colegas que estão aqui nos assistindo talvez tenham uma situação parecida, seria importante ouvir um pouco de vocês. Tá bom, tá bom. É uma boa questão. Está totalmente relacionada com o KRI, né? E a gente tem que entender o seguinte: se a pessoa está tratando aquele risco, possivelmente não é um risco, já é um fator de risco, né? Então, assim, a consideração que eu sempre trago para nossa reflexão é: eu tenho que conhecer o objetivo daquele processo, o objetivo estratégico, o objetivo corporativo, mas vamos pensar em processo, o objetivo do processo. A partir do momento que eu conheço o objetivo do processo, que difere do produto que ele entrega, eu consigo saber qual é o risco, né? O risco é aquele evento que traz um impacto adverso na minha capacidade de alcançar os objetivos. Esse risco não é tratável. Esse risco ele está muito genérico. Para que eu possa tratar o risco, eu tenho que conhecer as suas causas, que são os fatores de risco. E aí eu posso ter várias causas, vários fatores de risco. A partir do momento e são diferentes, né? São fatores diferenciados. A partir do momento em que eu estou conseguindo fazer um tratamento, possivelmente esse teu cliente ele está tratando um fator de risco, ele não sabe, ele está chamando isso de risco, né? E aí é importante que a gente possa ter fatores de riscos aonde estão suportados por eventos externos, principalmente eventos externos. Aí eu crio um KRI que é para medir o seguinte: olha, se aparecer essa palavra em tal lugar, eu sei que ali pode ter a probabilidade de um evento de se materializar. E aí eu vou trabalhar justamente para saber, deixa eu entender isso, e entendendo isso, o que que eu posso fazer nessa questão de mitigação do fator de risco. E aí a gente pode tratar de duas, né, em dois momentos. Eu vou tratar a probabilidade, e a probabilidade eu posso tratar com um controle interno, ou então eu vou tratar o impacto, que aí o impacto é uma ação mitigatória. Controle interno não serve
para uma ação mitigatória do impacto, né? Então eu preciso trabalhar com essas duas visões. Em alguns momentos eu vou trabalhar os dois, como acontece num plano de recuperação de desastre, um plano de continuidade de negócio, né? Então, assim, é onde a gente pode usar muito o KRI, principalmente num plano de continuidade de negócio, porque, poxa, se acontecer isso, eu tenho tempo para tratar dessa causa, né? É, mais ou menos isso. Muito bom. Bom, a Karine ou o Lucas gostaria de fazer alguma consideração sobre essa provocação adicional que eu fiz para o Pardini, ou podemos passar para a próxima pergunta aqui do roteiro? Pode continuar. Por Então, tá mim, bom. também sem problema. O Pardini acabou tocando todos os pontos relevantes. Como o Lucas bem comentou ali na explicação dele, né, na observação dele do KPI, a nossa provocação vem justamente de encontro ao que ele falou, né? Como diferenciar, qual que é a diferença conceitual de um KPI, de um KRI, como diferenciar, e deixa eu até voltar aqui para a gente perguntar exatamente aquilo que a gente combinou. Tem que ir na colinha, tem que ir na colinha. Exatamente, conceitualmente, qual que é a diferença de um KPI, de um KRI ou de simples indicadores operacionais, né? A gente já conversou aqui, explicou que o KRI ele tem uma perspectiva, um objetivo mais de identificar e mitigar eventos futuros, enquanto o KPI ele tem o propósito de monitorar mais um processo, mais um resultado operacional. Mas eu gostaria de ouvir de vocês também, né, no dia a dia, até para quem tem isso na prática, seja no seu ambiente de controle ou até no Lucas, ali numa visão de consultoria. Eu sei que ele atende vários clientes, ele com certeza já deve ter se deparado com cenários dessa natureza. Como que vocês fazem para diferenciar e como orientar os clientes nesse sentido, né? Então, voltando para a Karine, primeiro, Karine, fique à vontade. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem, a diferença entre o KRI, o KPI, o indicador operacional, né? Conceitualmente, o KPI ele normalmente está relacionado ali à performance, à meta, a resultado de negócio, né? Ontem a gente estava numa conversa, né, ali preliminar para o painel aqui, e o Pardini ele trouxe muito fácil de entender, né? E até me desculpe até de usar suas palavras, Pardini, mas ele trouxe assim, o KRI é passado, é histórico, né? O que aconteceu. E o KPI, ele vai olhar o quê? Para a exposição ao risco, para possíveis desvios, então ele vai olhar para o futuro. Né? Então, eu acho que na prática a principal diferença ela está na finalidade deles mesmo. Um vai olhar para o histórico, né, para o desempenho, e o outro, né, que é o KRI, ele vai apoiar na antecipação e na decisão. Acho que é isso. Bom, eu acho que é exatamente esse o caminho, né? Eu gosto de dividir em três aspectos, digamos assim, três aspectos dessas diferenças. A parte temporal, naturalmente, um mede passado, o outro mede o futuro, olhando, óbvio, pelo viés do KRI. O objetivo também, então, por exemplo, um exemplo de KPI, ele vai te ajudar a medir o sucesso que você teve para alcançar uma meta, uma margem EBITDA, por exemplo, trimestral. E o KRI ele vai justamente te ajudar a medir probabilidade e impacto de riscos futuros. Então, essa é uma outra diferença, o objetivo que ele acaba tratando. E as perguntas que esses dois tipos de indicadores se propõem a responder. O KPI, ele vai responder se você alcançou ou não um objetivo que você tem, ou que você tinha, perfeito? E o KRI, ele vai te ajudar a responder o o quão ameaçado você está, digamos assim, de atingir um objetivo específico. Então, é muito comum a gente ver algumas empresas que acabam trocando esse conceito, né? Acabam medindo KPIs como se fossem KRIs. E isso acaba gerando uma ilusão do próprio propósito da visão de KRI. Então, você vai ter um acompanhamento de métricas que vão estar relatando fatos consumados e que naturalmente vai acabar fugindo do propósito da rotina de mensuração de um KRI. Então, até um exemplo que nessa conversa que a gente teve ontem, eu citei só para tentar tangibilizar um pouquinho essa diferença prática. Quando, por exemplo, você tem um risco banal, entre aspas, no sentido de que qualquer um vai conseguir entender ou assimilar, risco de inadimplência.
Você não pode ter um KRI, digamos assim, que vai te ajudar a mensurar todo mês qual foi a taxa de inadimplência. Isso não é um KRI, você não está antecipando nada. Você está olhando para o histórico, olhando para o passado, tentando entender qual foi a taxa de inadimplência. Então, a visão do KRI ela é muito mais orientada para te ajudar a entender qual é a tendência que você tem de ter um risco de inadimplência sendo materializado. E aí você vai, por exemplo, poder olhar para indicadores econômicos externos, ou até propriamente indicadores internos da sua operação. Então, acho que essa é a grande distinção que eu queria tratar dos dois temas, entendeu? E só para complementar o que foi dito, né? É, viu, Karine, tem que ser simples mesmo, né? Porque é mais fácil e a gente tem uma tendência de trazer complexidade porque acha que complexidade é mais importante, mas não é. A simplicidade hoje em dia, inclusive, é vantagem competitiva das corporações, né? Então, assim, KRI, médio futuro, KPI, médio passado. E o importante nesses indicadores não é o indicador em si, são as ações que nós vamos tomar com eles. Então, se eu estou medindo o passado, é para saber qual é o desempenho que está tendo. O meu desempenho está dentro daquilo que está esperado? Ou meu desempenho não está dentro daquilo que está esperado? Quais são as ações de gestão que eu vou tomar, né? Se eu tiver um bom KPI, um bom KRI, mas não tiver ação de gestão, gente, é melhor não ter nada. Não está gastando tempo nem dinheiro com nada, né? Então a gente precisa ter isso. Então, o KPI, inclusive, ele vai medir o risco materializado, né, o risco materializado, tá lá, materializou o risco, mas será que ele está materializado dentro do meu apetite a risco? Que esse é outro ponto importante, né? Quando a gente faz gerenciamento de risco, não é qualquer mitigação, não é qualquer tratamento, é aquele que vai trazer um risco residual alinhado ao apetite a risco. O KPI vai medir justamente isso. Eu estou ou não estou? E precisa de ação de gestão em cima disso, né? E o KRI vai medir o futuro. Então, o KRI vai apontar lá no futuro algo que possa, se materializado, impactar a minha capacidade de alcançar os objetivos hoje, né? Então, eu posso me preparar, mas eu também tenho que tomar ações em cima disso, porque saber que pode acontecer, eu não tiver uma ação, não vai adiantar nada, né? A hora que chegar, eu estou morto da mesma forma. Então, acho que essa é a grande diferença. E por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque assim, eu vou em empresas que têm dashboards, tudo colorido, tudo muito bonito, tudo legal, mas eu falo, tá legal, e agora? O que que a gente faz com tudo isso? Qual é a ação de gestão? Ah, não, você está pedindo demais. Aí eu já tenho o dashboard agora. Você quer ação em cima disso? Eu falei, lógico, gente. Para que que vai ter tudo isso se o gestor não tomar ação? Ah, mas o gestor ainda não sabe disso. Ah, como que o gestor não sabe disso? Né? O gestor não, ainda a gente não pode, né? Então, essa diferença tem que ser entendida e tem que ser utilizada, porque senão realmente não vai fazer sentido, né? Pardini, vou aproveitar aqui uma pergunta do Fábio Luiz Formoso e eu vou mandar para você, porque ele direcionou para você, tá? Tá bom, bom. Assim, Pardini, por favor, o KRI necessariamente precisa ter apetite ao risco em faixas e ranges de avaliação? Se o KRI tem que ter. Na realidade, não é, acho que não é o KRI que vai. A gente não vai olhar nesse momento para o apetite, a gente vai olhar mais para o fator de risco. O que eu digo é, para fazer gestão de risco efetiva, eu preciso ter apetite a risco. Porque se eu não tiver um apetite a risco definido, como é que eu sei dizer que as medidas que nós estamos tomando para fazer a mitigação estão boas, né? Estão a mais ou estão a menos? O apetite a risco, ele é a sintonia fina. É que nem testar controle e não calcular risco residual. Falo, gente, então por que que testou controle e não calculou risco residual? O que que você vai falar? Que esse controle serve para quê? Né? Ah, o controle existe, mas tá bom, não sei nem se ele está relacionado com o fator de risco, né? E eu não sei nem se ele existe e ele mantém o apetite a risco dentro dos níveis, o risco dentro dos níveis aceitáveis. Então, assim, o apetite a risco serve para isso. Não necessariamente ele vai ter a relação com o fator de risco que eu estou medindo. O fator de risco que eu estou medindo é um fator importante porque, se ele se materializar, ele vai impactar diversamente a corporação e ele pode
fazer com que a gente esteja acima do apetite a risco, acima dos níveis aceitáveis de risco da corporação. Mas eu não faria essa relação, se foi o que eu entendi da questão, tá? Perfeito. Depois, Fábio, se ficou respondido, se ficou claro, atendeu seu objetivo aí, pode se manifestar. Se quiser complementar com alguma coisa, pode mandar também. Pode também, depois, qualquer coisa, me procurar que a gente trata disso, tá? Perfeito, Pardini. Bom, já vamos para a próxima pergunta aqui Ô, do. Leandro, Não, tem um item aqui que eu acho que foi o Gabriel que mandou. Eu não sei se a gente pode falar da Rafaela, pode. que fala: posso construir um indicador de risco voltado à tecnologia? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Então, assim, a tecnologia, e não dá para falar de risco se não falar de tecnologia hoje, não é? Então, se eu tenho riscos de tecnologia, risco de perda de consistência, risco de perda de dados, risco de perda de integridade, eu posso, conhecendo os fatores de risco que vão fazer com que isso aconteça, principalmente se for externo, a gente sim vai criar KRIs para poder medir tudo isso. Normalmente, as empresas que tratam do cybersecurity, elas têm KRIs de quantas vezes alguém tentou entrar no meu sistema, e com isso ela vai medindo, ó, depois de 30 mil vezes, uma pode entrar. Então, ela vai fazendo essa questão. Então, pode sim, não só pode, como deve. Eu ia deixar para encaixar essa pergunta da Rafael junto com com a nossa próxima provocação, mas já que você antecipou, não Desculpa, tem me problema, antecipei. Pardini, não tem problema. E a próxima pergunta é assim, eu acho que eu já até sei a resposta, e acho que todos devem saber, vai ser qual que é o melhor momento para se implementar uma estrutura de KI dentro da empresa? Ontem, né? Já era para ter implementado. Então, assim, a partir do momento que a gente se dispõe a implementar um processo de gerenciamento de risco adequado, essa estrutura, esse pilar do KRI, ele já deveria, pelo menos, né, fazer parte desse planejamento e já nascer, já ser concebido durante toda essa construção. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham em relação a isso, qual que é o melhor momento e para quem ainda não começou, quais seriam os atalhos aí para se começar a fazer. Karine, por favor. Borba, eu concordo com você, tá? Na verdade, assim, eu acho que nem existe um momento perfeito para a gente começar, né? Eu acho que o mais importante é começar, mas é começar também de forma estruturada, olhando primeiro para os riscos críticos, né? E a partir deles, definir quais seriam esses KRIs, né? Como acho que foi o Pardini que comentou, né? Que tem empresas que querem fazer aqueles dashboards coloridos, bonitos, automatizados. Eu acho que começar do simples, sabe? É começar do poucos indicadores, mas aqueles que estão mesmo relacionados aos principais riscos, né, da companhia, e começar complexo. Então, no final do dia, eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente esse o caminho, assim. Eu acho que a ideia, em linhas gerais, é você não tentar dar uma complexidade por uma coisa que você precisa começar, né? E o comum, acho que, de mercado que a gente acaba vendo nas empresas, a gente até conversou ontem um pouco sobre essa percepção, é não ter um processo de acompanhamento de KRI. O comum é as empresas não terem justamente essa rotina de monitoramento. Então, começar, óbvio, o quanto antes for possível, é melhor. E um aspecto também que a Karine comentou, e que eu só queria concordar e fazer das palavras dela a minha. Eu acho que, num primeiro momento, o ideal é você identificar quais são as suas áreas, seus processos de maior criticidade, conseguir definir quais são os riscos de maior criticidade dentro daquela operação, e aí entender, a partir daquilo, que você precisa mapear indicadores que sejam objetivos, porque no final do dia a ideia do KRI é tirar essa subjetividade também, uma das ideias, e também que sejam mensuráveis, que você consiga ter um acompanhamento daquilo dentro de uma rotina. Então, eu acho que você conseguindo trazer e mostrar o valor disso para a operação, para a organização, como isso ajuda a aprimorar o seu processo de gestão de riscos, naturalmente você vai conseguir, com o tempo, levar isso para outros processos e com os aprendizados que você conseguiu fazer e ter
dentro de um ambiente mais controlado dos processos ou das áreas de maior relevância. Então, acho que o ideal, né, naturalmente, seria começar pequeno, entre aspas, para depois você ir fazendo essa réplica e espelhando para outras abordagens. Bom, complementando, né? Eu vou falar o que eu gosto, o que eu tenho trabalhado nos nossos projetos de implementação de gerenciamento de risco. Eu acho que é uma questão de esteira. Então você vai lá. Vamos pensar nos riscos estratégicos. Eu pensei nos riscos, partir dos objetivos estratégicos, encontrei os riscos, entendi as causas. Causas podem ser de fatores externos ou fatores internos, e a partir do momento em que nós identificamos essas causas e já identificamos o tratamento para elas, eu já nesse momento eu já defino ali quais são os KRIs, né? Então, eu vou fazendo por partes, não vou querer fazer tudo, então, eu vou fazendo por partes. Foi para o operacional, e eu gosto muito de trabalhar o gerenciamento de risco operacional por processo. Então, a gente segmenta a empresa por processos, não macrofluxos, mas por processos. E aí, a cada processo, a gente cria uma matriz de risco. E no final dessa matriz de risco, eu já vou identificando quais são os KRIs e algumas vezes quais são os KPIs, né? Eu vou ter que trabalhar ali com os dois itens. Um é medir se o controle está funcionando, o outro é medir se o risco vai acontecer, né? Então, eu vou trabalhando nisso e já vou criando os KRIs da forma mais simples possível, pessoal, porque quem vai cuidar disso é o gestor. E o gestor já está assim aqui, ó, de coisa para fazer, né? Ele já tem muito mais coisa para fazer do que tempo para viver. Então, a gente tem que simplificar a vida dele, porque é ele que vai fazer. Então, tornar o processo. Tudo bem, pode ir lá fazer. E eu acho que é legal utilizar tecnologia, fazer coloridinho, tudo bem, não tem problema, mas de coisa simples. E a cada momento que você vai olhando o processo, você vai criando os KRIs e já vai instruindo e aculturando a pessoa para utilizar aquilo, né? Muito bom, Pardini. Vocês né, acabaram abordando, respondendo, falando um pouco do que seria a nossa próxima provocação, né, seguindo a lógica ali da implementação, que é justamente como fazer, né, como medir, como implementar, como alinhar esses KRIs, os processos, por onde que eu começo, né? Qual que é a melhor estratégia? Como vocês bem falaram aqui, né, Pardini frisou bem, começa pelo simples, né, que seja entendível para todo mundo, principalmente para aquele gestor do negócio que, às vezes, na maioria das vezes, a gente percebe isso muito aqui na Perint, né? E isso é uma realidade para todos que trabalham ali na segunda linha, né, com gestão de riscos e controles, que é o gestor da ponta ali do processo, ele não está familiarizado com gestão de riscos. Ele está preocupado em atender os níveis de produção, está preocupado em gerar faturamento, tem outras preocupações. E às vezes, se você tornar ali indicadores muito complexos, ele pode acabar perdendo ali a função em trazer mais uma burocracia do que realmente uma preocupação com o monitoramento. E aí, já que a gente já respondeu, né, que é essa próxima provocação, que seria como construir carros alinhados à estratégia e aos riscos críticos do negócio, então já queria pular para a próxima. Inclusive, teve uma pessoa aqui que perguntou, deixa eu trazer aqui, ó, até para saber se a resposta dele já foi contemplada. Aqui, ó. Bom, acho que a Franciele perguntou qual a melhor forma de definir um CAIS, se é pelo risco, pelo fator ou pelo processo. E a gente até comentou aqui, né, Pardini, demais, sempre que possível, né, obrigatoriamente pelo fator de risco, porque é ao fator que a gente tem que dar a resposta. Mas tinha uma implantação de controles internos. Bom, eu vou achar qual que foi a pergunta aqui, para poder ver se está respondida com o que a gente falou, né? Então, partindo aqui para a próxima provocação quais são os critérios que tornam um KR realmente útil para a tomada de decisão? O que ele deve contemplar, o que ele deve medir, como que ele deve ser construído para trazer a resposta para a administração para uma tomada de decisão? Porque, como o Lucas bem comentou ali na questão do risco de inadimplência, não adianta eu definir, até porque ele não seria conceitualmente um KRI, né? Mas eu defino ali uma métrica de monitoramento e obtenho uma resposta que estrategicamente eu não tenho muito o que fazer com ele, porque a resposta, a forma como aquele KRI foi concebido, ele não vai trazer a resposta esperada. Assim, se aprofundando um pouco mais dentro do conceito,
Queria entender de vocês, até para quem já construiu, definiu, como fazer, como estruturar esse KRI para realmente trazer respostas relevantes para a administração, para a tomada de decisão. Karine, por favor. Eu acho que um KRI, ele precisa realmente, antes de tudo, ele precisa ser acionável. O que que eu quero dizer com isso? E aí eu acho que vai um pouco de encontro com aquela pergunta que fizeram para o Pardini. Ele precisa ter um limite, né? Em que momento que eu preciso, de fato, aquele KRI, ele está mostrando um problema para mim. Então, ele precisa gerar algum tipo de percepção, algum tipo de priorização ou alguma decisão quando ele vai apresentar um desvio ali relevante, né? Porque, assim, muitas empresas, elas acabam criando vários indicadores que monitoram muita coisa, mas que na prática ele não gera uma consequência nem um direcionamento, não gera uma ação. Então, na minha visão, assim, um KRI, ele precisa ser simples de entender, ele precisa ter um objetivo claro, ter um responsável definido, muito importante, limite estabelecido e, principalmente, ele estar conectado a alguma ação, né? Um outro ponto que eu considero também muito importante é que o KRI, ele precisa ser relevante para quem toma decisão. E como que ele vai ser relevante para quem toma decisão? A partir, óbvio, se ele tiver ali relacionado a um risco relevante para a companhia, né? E que ele realmente tem ali uma ação relacionada. Porque se o indicador ele não consegue apoiar uma priorização ou um direcionamento, ele acaba virando apenas um acompanhamento ali de histórico, alguma coisa dessa forma. Então, eu acho que a simplicidade ela também faz bastante diferença. Porque um indicador simples, às vezes, né, um indicador simples, ele pode estar conectado a um risco e ter ali uma tomada de decisão. Ele vai gerar muito mais valor do que às vezes uns dashboards, né, extremamente complexos, mas que não tem ali nenhuma ação de fato relacionada. E eu acho que no final do dia são exatamente esses aspectos que um KRI precisa ter. Ele precisa ter uma frequência também, eu acho que isso é importante, né? Você ter definido uma frequência de apuração para cada KRI. Então, a partir do momento que você definiu quais são os riscos que você vai querer acompanhar a partir daqueles KRIs, você vai definir os KRIs a partir de uma métrica mensurável, você vai ter gatilhos de ação a partir de cada limite de tolerância também. Então, por exemplo, o que que você vai fazer se aquele KRI atingir uma zona que está acima do que você tolera? Ou se ele atingir uma zona crítica? Então é interessante também tentar estabelecer um pouco dessa visão de plano de ação de mitigação, de ação de tratamento, a partir dessas zonas de tolerância. E óbvio, para você conseguir fazer isso de forma eficaz, ele precisa ser um KR objetivo, ele precisa ter neutralidade, ou seja, ser extraído a partir de fontes confiáveis, sem necessariamente ter um viés subjetivo ou um viés humano ali, não, dando uma percepção sobre aquele indicador. E também, óbvio, como a Karine muito bem comentou, um foco em decisão. Ele precisa apoiar uma decisão estratégica da operação para que essas decisões sejam menos subjetivas, mais rápidas, mais efetivas. Eu acho que é exatamente esse o caminho. Bom, eu entendo que, assim, diferente do KPI, todo KRI ele é voltado para que a gente tome uma ação, né? E por que eu digo isso? Porque no KPI, quando eu estou fazendo a análise do KPI, se aquele percentual está lá dentro do esperado, eu não tenho o que fazer, está lá, está dentro do esperado, eu posso fazer algumas análises. Se ele vai lá no atenção, entrou no amarelinho, bom, aqui eu já preciso tomar uma ação, entendeu que tá. O KRI não. O KRI, sempre que ele der a condição de que, olha, anota aí porque o problema já apareceu lá na frente, eu tenho que tomar ação de gestão. Um exemplo, vamos imaginar que vai haver uma lei de universalização do saneamento, né? E que a gente não saiba ainda. Eu tenho que ter. É relevante para a empresa. Uma lei como essa é relevante porque muda toda a estrutura da organização, como a gente está vendo hoje em dia, as necessidades de mudança que está tendo.
eu tenho que ter um KRI que vai medir lá no Congresso qualquer palavra que apareça saneamento. A partir do momento em que apareceu saneamento em alguma discussão lá, a empresa tem que saber. Ela vai ter ali uma esteira. Primeiro, eu vou analisar para saber o que que é que estão falando. E se fizer sentido, eu tenho que me aprofundar um pouco mais e saber quais são as ações que a gente precisa tomar. Como, por exemplo, a reforma tributária, né? Então, falou de reforma tributária, o que que isso impacta? Como que eu vou trazer? Então, para mim, tudo isso tem que ter uma ação. Vamos pensar agora numa coisa um pouco mais objetiva. Vamos mudar o sistema. Opa, isso é um KR importante, porque vai haver uma mudança de sistema e essa mudança de sistema me traz alguns riscos que precisam ser trabalhados, né? Então, eu também vou precisar tomar uma ação para saber como é que a gente vai fazer essa mudança de sistema. Então, assim, para mim, no meu entendimento, todo KRI, quando ele for utilizado e ele entrar e identificar aquele fator de risco, que a gente está medindo, ele vai precisar de uma ação de gestão. Agora, a ação de gestão também pode entrar dentro de um plano de quem são as pessoas que precisam atuar nesse sentido, né? Diferente do KPI. Então, essa é a minha percepção quando eu falo de KRI. Tá fechado, Leandro. Desculpa, Isso gente. acontece nessa idade. Não, essa É, idade é essa. é que eu estava intercalando entre desligar direto no microfone aqui no Zoom, eu acabei me atrapalhando. Mas eu estou trazendo uma pergunta direcionada para um risco específico que eu fiz questão de trazer porque acho que é uma realidade muito grande para todo mundo, que é da Bianca Casagrande, que ela própria é uma empresa que está começando a implementar inteligência artificial. Né? Eu acredito que a maioria deve estar nesse cenário ou já implementou ou está pensando em implementar. Quais riscos, pensando já nos carris, devem ser mensurados, né, fatores de risco e risco, quais carris já poderiam ser considerados já na implementação para quem já implementou, o que deveria ser observado. E aí uma opinião com a experiência de vocês, né, com o que vocês já devem ter vivenciado no dia a dia. Mas vou inverter um pouquinho. Pardini, por favor, fala você primeiro dessa vez. Né? Vamos deixar a responsabilidade para finalizar a conclusão para É, a Karine dessa vez. então, eu não entendi bem a questão. Você pode só. Eu não entendi bem a questão agora aí. No cenário de hoje, muitas das empresas já possuem inteligência artificial implementada nos seus processos produtivos, corporativos. Quais são os riscos e fatores de riscos e KRIs que podem e devem ser implementados para um gerenciamento adequado desses riscos que a implementação de uma inteligência artificial traz para a empresa. Se puder É, citar exemplos do que fazer, como fazer, acho que é isso que tá, a Bianca espera ouvir. tá. Então tá bom. Eu vou um pouco antes disso, tá? Um pouco antes da implementação da inteligência artificial. E isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado nos momentos que eu estou lá fora. Que eu tenho acompanhado um pouco lá. O risco são todos, tá certo? Os riscos são todos porque a inteligência artificial vai fazer com que a gente mude todo o ecossistema da empresa, toda a estrutura da empresa. A minha maior preocupação hoje é como as empresas, antes da implementação, estão lidando com a governança da inteligência artificial, né? Porque ninguém está olhando para isso. E aí deixa uma série de produtos sendo utilizados em vários momentos da empresa, mas sem um controle adequado. Sem um controle adequado, né? E a inteligência artificial, a única coisa que ela não é inteligente. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque ela alucina, né? Então, assim, a inteligência artificial ela quer ver você bem, ela quer estar de bem com você. Tudo que você colocar lá, ela vai falar, é fantástico, não, é perfeito, é isso mesmo, e vamos trabalhar. E ela alucina com isso, né? Ela pode alucinar. Então, assim, lógico que eu tenho que olhar tudo isso, mas antes, o processo de mitigação de implementação de inteligência artificial está justamente em como eu vou implementar a governança
da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial sozinha não é o problema é quando você tem a interação de outras tecnologias se utilizando da inteligência artificial, né? Esse que é a maior dificuldade. E você precisa ter uma estrutura para isso. Até onde eu posso ir, como é que eu vou utilizar, como é que eu vou documentar isso, como é que eu vou tratar esses resultados, né? E conhecer quais são os riscos, e a partir do momento que eu conheço os riscos, as suas causas, e aí criar um QRI. Mas tem que ter essa estrutura pensada que as empresas não estão vendo, nem lá fora, tá? Lá fora também o pessoal está discutindo isso com um pouco mais digamos, com um pouco mais de objetividade, mas esse é o nosso maior problema. Agora, implementou um processo, um sistema que tem inteligência artificial, aí é uma ferramenta como qualquer outra, né? Eu vou conhecer quais são os objetivos desse processo, possivelmente a utilização da inteligência artificial, vão me trazer algumas causas que vão impactar esses riscos, e aí, para cada uma dessas causas, eu vou olhar o- como é que eu posso medir. Se vale a pena trabalhar com um KPI, né? Então, se é isso que eu entendi da pergunta. Eu acho que é exatamente minha percepção, né? É exatamente isso que o Pardini trouxe. Eu acho que a ideia é você tratar como você trata qualquer processo de identificação de risco, fator de risco e análise de KRIs. Então, acho que até para tentar exemplificar ou trazer um exemplo, né, nisso. Você, por exemplo, quando vai usar inteligência artificial, implementar inteligência artificial dentro de um processo, dentro de uma área, ou tratar isso como um projeto, você vai ter os riscos que qualquer implementação de inteligência artificial pode acabar trazendo. Decisão incorreta ou enviesada, por exemplo, por IA. O que pode causar isso dentro de uma IA? Dados de treinamento incompleto para essa IA, você pode ter um histórico, por exemplo, de decisões contaminadas por um viés específico, você pode não ter uma validação humana dentro dessa automação, desse processo com IA, você pode ter um baixo volume de contexto para a inteligência artificial, por exemplo, quando você estava construindo esse modelo, e aí, quando você vai pensar, tudo bem, o que eu posso trazer de indicador para tentar antecipar isso? Você vai olhar, por exemplo, olha, é, taxa de reclamações, por exemplo, que você teve relacionado a decisões que foram automatizadas de forma incorreta, ou variação de resultados entre grupos e perfis específicos. Por exemplo, percentual de decisões que você teve sem uma justificativa aplicável ou rastreável, ou exceções que você teve que corrigir manualmente a partir de uma recomendação de IA. Então, eu acho que o processo que você acaba tratando isso, a rotina que você usa para tratar essa identificação de um risco, um fator e análise de carreira acaba sendo o mesmo processo, o mesmo rito que você trata para analisar risco, fator e carreira em qualquer outro processo. Óbvio, a inteligência artificial é uma variável específica, uma variável do contexto atual, uma variável moderna nessa análise de risco, mas o processo acaba sendo o mesmo. O rigor que você tem que ter, a disciplina e as atividades acabam sendo sempre as mesmas. E assim, eu só posso concordar com o que eles comentaram agora, né? O Lucas ele trouxe muito bem quando ele falou que independente do processo que você está ali implementando, tratando, o fluxo ele acaba sendo o mesmo, né? É entender o contexto, é identificar os riscos relacionados e a partir deles, então, você identificar quais poderiam ser os indicadores que você pode ali monitorar e acionar. Então, no final do dia, eu acho que independente do processo, o fluxo ele vai continuar sendo esse sempre esse mesmo. Então, é a identificação dos riscos prioritários e, a partir deles, aí sim você partir para esses indicadores.
Muitas das perguntas, né, que eu comentei ontem, né, muitas das perguntas que a gente define no roteiro, às vezes a gente acaba Leandro, respondendo só com para outras provocações complementar, em é, momentos diversos, né, não seguindo necessariamente a cronologia do que a gente definiu ali. Eu estava dando uma repassada aqui, eu já vi que algumas das perguntas aqui, provocações já tinham sido respondidas, inclusive essa nova que eu vou fazer agora, mas eu gostaria de trazer especificamente de forma direcionada para ter uma resposta vinculada a essa pergunta aqui, para que os nossos quem tá nos acompanhando e que consiga ter uma ideia do que fazer e como fazer isso, e daqueles que estão fazendo da melhor forma, que é como transformar KRIs em mecanismos efetivos de apoio à tomada de decisão e não apenas relatórios históricos, né? Porque a gente já comentou conceitualmente como tem que ser feito, como você tem que ser construído, como que é possível mensurar, mas gostaria de ouvir aqui de vocês um pouco uma visão prática de como transformar essa estrutura de carrinho de indicadores num relatório gerencial, num relatório, num dashboard, o que quer que seja, para uma tomada de decisão. Seja tomada de decisão em relação às ações que precisam ser tomadas para mitigação ou transferências daquele risco, ou até ações mais estruturadas para investimento, coisas nesse sentido, tá? Então, dando mais uma invertida aqui na lógica, Lucas, por favor, se puder começar com as suas contribuições, fique à vontade. Acho que ficou Perfeito. clara a pergunta, né, gente? Sim, acho que a ideia é tentar trazer um pouco de como o KRI vai, no final do dia, apoiar o processo de decisão, né, dentro das empresas. Então, acho que até enquanto você estava perguntando, você trouxe um aspecto que é fundamental, né? Ele não vai medir meramente relatórios históricos e, obviamente, ele vai ser, de forma prática, um mecanismo de decisão. Ele é um processo que, quando você implementa de forma adequada, ele vai ser um diferencial competitivo no processo de tomada de decisão da empresa. Então, é crucial que você tenha uma pré-definição de ações a partir dos triggers que são estabelecidos dentro do acompanhamento daquele KRI e, fundamentalmente, você precisa integrar isso ao seu processo de decisão, aos seus modelos de governança, digamos assim. Então, esse é um ponto importante, né? A ideia é que você, por exemplo, tenha um acompanhamento de KRI e uma vez que ele está acompanhado de gatilhos automáticos, a partir do momento que um KRI ultrapassou um determinado limite, ele já vai disparar todo um fluxo de ação, de decisão, de processo interno para responder e mitigar justamente aquele risco que está sob uma ameaça de materialização. Então, dessa forma, acho que no final do dia você acaba tendo. Você tira um pouco do viés emocional durante uma crise, durante a materialização de um risco, porque você já tem algo prático, concreto e mapeado para seguir dentro daquela cadeia lógica de decisão. E além disso, é importante também porque você acaba aprimorando um pouco do seu report, digamos assim. Porque você não vai estar mais revisando dados só, por exemplo, numa reunião de comitê de risco. A ideia é que você consiga apresentar o resultado daquele trabalho e que você consiga, ao longo dessas agendas de governança, por exemplo, ter ali um despacho sobre recursos e decisões que você vai ter a partir das zonas que você ultrapassou, a partir dos gatilhos que você acabou ultrapassando o seu limite estabelecido, né? Então, eu acho que, tentando resumir um pouco no final do dia, acho que ele vai te ajudar a ter um processo de decisão muito mais efetivo do que sem esse tipo de acompanhamento, do que um processo que você acaba tomando decisão sem esse tipo de acompanhamento. Então, acho que essa é um pouco da minha percepção sobre como ele suporta o processo de decisão no final do dia. No final, vai refletir a efetividade do processo, a velocidade e reduzir a subjetividade. Karine, por favor. O Lucas ele trouxe algo aqui que eu achei bem interessante, que é a questão da governança, né? De trazer isso para os comitês. A gente já falou sobre isso nas outras questões, mas eu acho que, primeiro, exige governança, definição clara de responsáveis, limites, gatilhos, planos de ação e também num determinado momento em que esse indicador ele ultrapassar esse limite, que isso gere uma discussão num comitê de riscos,
num conselho de administração e que haja esse escalonamento, né? E aí ele deixa de ser apenas um monitoramento e ele passa efetivamente a apoiar a gestão e a tomada de decisão. E eu acho que um outro ponto muito importante também é o envolvimento das áreas de negócio, porque o KRI, ele não pode ser visto como uma ferramenta da área de gestão de riscos, né? Ou da área de controles internos, ou da área de compliance. Ele precisa ser incorporado ali pelas áreas como algo que ajuda a antecipar problemas e apoiar ali na operação. Então, o grande salto, eu acho, de maturidade, ele acontece justamente quando o indicador ele começa a influenciar comportamento, né? Priorização, decisão dentro da empresa. Então, no fim, eu acho que o indicador ele ganha valor quando ele deixa de ser apenas um acompanhamento e ele começa efetivamente a influenciar a decisão. E é isso mesmo, né? Eu acho que é o que a Karine e o Lucas trataram. E aí eu quero fazer só uma consideração. Vamos pensar no sistema de controles internos, como fala a estrutura do COSO, aonde o quinto componente é o componente monitoramento. E ali nós temos dois tipos de monitoramento: o monitoramento contínuo, que é feito pelo gestor, primeira linha de gestão, e o monitoramento periódico, que é feito pela auditoria interna ou auditoria externa. O monitoramento, ele vai na base, né? Eu vou monitorar os riscos, seja por KPI ou por KRI do processo. A diretoria, ela vai escolher alguns riscos que para ela é importante e ela vai monitorar também esses riscos dentro de um dashboard de um nível mais elevado. A presidência, ela já vai elevando essa sua visão e aí ela vai olhar tanto parte do operacional, daquilo que é relevante, como aquilo que é estratégico. As estruturas de governança, conselho e comitê de auditoria, eu vou falar desses dois porque são os que eu mais conheço, nós também vamos definir quais são os riscos que nós queremos ver. Os riscos estratégicos, mais alguns riscos operacionais. Então, assim, esse monitoramento feito por KRI ou por KPI, eles vão acontecendo dentro dessa estrutura hierárquica dentro dos níveis que cada um dessa estrutura de governança quer enxergar e quer olhar. Agora, uma coisa está relacionada com outra. E as ações são sempre ações daqueles que são os responsáveis pelo risco. É o responsável pelo risco, como a Karine falou, que é a pessoa, a primeira linha de gestão, aquele que toma a decisão de gestão, é o responsável por tomar as ações. E o resto é tudo supervisão, né? Então, eu vejo dessa maneira para complementar o que eles disseram aí, o que eles colocaram. Muito bom. Bom, estava dando uma repassada aqui no nosso roteiro. Acho que fomos cirúrgicos aqui, né, na distribuição do tempo, até o que a gente combinou no início. Conseguimos passar por todo o roteiro que a gente definiu aqui, né, desde falar conceitualmente, toda a parte de estruturação, priorização, o que é, como fazer, como mensurar e quais são os níveis de reporte esperado pela administração e o que os gestores precisam se preocupar para trazer uma gestão, um reporte adequado para esse processo. Até para a gente não termos prejuízo com o nosso tempo, eu gostaria de já convidá-los a fazer as suas considerações finais. A gente tem mais 10 minutos ali só de painel. Vocês viram como passa rápido, né? A gente acabou falando, não fiz todas as perguntas, mas de uma forma ou de outra acabou sendo considerado e a gente já está se preocupando aqui em fazer o encerramento do nosso painel. Agradeço demais, mais uma vez, pela participação de todos e já gostaria de convidá-los a fazer as considerações finais, começando aí, voltando para a nossa sequência lá, né? Karine, Lucas, e finalizar com o Pardini. Depois eu gostaria de fazer uma consideração final também. Por favor, fiquem à vontade. Bom, primeiro, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Foi muito bacana, gostei muito. Obrigada aí para todo mundo, todos os painelistas. E para fechar, eu acredito muito em uma gestão de riscos mais preventiva do que reativa. E eu acho que os KRIs eles têm um papel extremamente importante nesse processo, porque eles ajudam a enxergar
sinais antes que os riscos efetivamente ali se materializam, né? Porque por muitas vezes a área de risco ela é chamada à mesa ali na hora do problema, né? E aí, infelizmente, a gente precisa cumprir aquele papel que ninguém gosta, muito menos a gente que é da área de riscos, de ir lá para resolver problema. Quando, na verdade, a gente deveria estar sendo chamado à mesa na hora da decisão, para apoiar a decisão, né? Então, eu acho que a grande mudança de maturidade, ela acontece justamente quando a gestão de riscos, ela passa a participar de forma mais antecipada, apoiando, né, direcionamentos, priorização, tomada de decisão. E aí, no fim, eu acho que o grande valor dos KRIs, ele não está ali apenas no monitoramento, mas eu acho que na capacidade de transformar a informação em ação e antecipação. Então, mais que acompanhar números, eu acredito que o grande desafio é a gente transformar esses indicadores em instrumentos de gestão mesmo, real, né? E gerar valor de fato para o negócio. Muito obrigada. Não, eu queria também agradecer a Karine, o Pardini, o Burba pela presença aqui nesse debate. Acho que foi muito bom, foi muito enriquecedor, sem dúvida nenhuma. A gente conseguiu tratar de todos os pontos que são extremamente relevantes para esse tema. Eu acho que no final, é, a gente só tem a reforçar o que a gente falou ao longo desse tempo todo, né? Acho que no final o KRI ele está ali para justamente ajudar as empresas a construir uma capacidade de enxergar o risco antes da materialização. Como a Karine falou, a agir de forma mais preventiva, né, ali dentro do negócio. E como todo dia, o que o KRI ajuda, né, dentro de uma empresa? Vai se tornar uma vantagem competitiva, vai se tornar algo que aprimora a resiliência operacional, vai se tornar algo que no final do dia é uma vantagem, como eu falei, para as empresas. Então, no final, ele vai conectar eventos, te ajudar a identificar tendências, te ajudar a identificar fragilidades, antes que aquilo ali se torne um risco da empresa. Então, no final, o seu processo de tomada de decisão acaba sendo muito mais rápido, muito mais orientado por dados e, obviamente, ajuda a empresa a desenvolver uma capacidade que hoje acaba sendo uma capacidade muito importante dentro dos negócios, que é a análise de tendência. Então, esse é um ponto que eu acho importante de reforçar. E também, obviamente, acho que é legal fazer esse jabá, digamos assim, porque no final do dia a tecnologia ajuda muito, no final do dia a tecnologia ajuda a estruturar um processo de acompanhamento de KRI, no final do dia a tecnologia ajuda você a trazer governança para esse processo e, óbvio, a plataforma da Perint acaba também tendo esses recursos que ajudam a suportar e te ajudam a implementar isso de uma forma mais eficaz e orientada dentro de boas práticas. Então, também deixar esse convite para quem pôde assistir, acompanhar, conhecer um pouquinho mais da plataforma e agradecer também pelo espaço, tá bom? Tudo bem, gente. É assim, né? É, passa muito tempo, é rápido, muito tempo. O tempo passa muito rápido, né, Leandro? Eu digo que uma aula de 8 horas, quando eu vejo, já está acabando, né? Então, em uma hora, assim, não é? Mas eu gosto de dizer que quem faz gestão de risco não faz gestão de crise. Porque quem faz gestão de risco, ela faz uma gestão proativa. Ela sabe o que pode acontecer e ela se prepara para isso. O monitoramento por indicadores, seja de KPI e KRI, é parte da gestão de risco. Quem faz gestão de risco não é a área de risco, a não ser os riscos da área dela. Quem faz controles internos não é controle interno, né? A não ser os controles da área deles. Quem faz gestão de risco é a primeira linha de gestão, o dono do risco, aquele que toma a decisão operacional. Então, dentro desse processo de gerenciamento de risco, é muito importante que o monitoramento dos riscos e dos fatores de riscos ocorram dentro de uma condição normal de vida daquela empresa. É saber realmente o que está acontecendo e o que é que pode acontecer para que a gente possa tomar decisões e ações inteligentes, para que a gente não entre em crise.
Então, é muito importante que realmente as empresas olhem isso com muito carinho e, logicamente, que depende muito também dos profissionais de risco, de controles internos e de auditoria motivar a gestão a trabalhar com essa visão. A tecnologia é parte integrante de tudo isso, mas eu acho que eu venho do mundo analógico, né? Então, isso sempre é alguma coisa um pouco mais complexa para mim. Mas não tem como mais trabalhar uma empresa se não tiver a tecnologia embarcada ali, né? E essa tecnologia está em constante mudança, que é um outro risco que a gente precisa monitorar. E sempre que puder, eu estou aqui, você sabe disso, e o que eu deixo para o pessoal, e é o que eu sempre falo no final, olha, pessoal, apesar de tudo isso. Sejam felizes e façam as pessoas que estão ao seu lado felizes também. Que é o que importa. No final, é o que importa. É isso aí, obrigado, Pardinho. Ó, só fazer uma observação, tá? Você falou que tem dificuldade de lidar com tecnologia, mas diferentemente dos outros webinars, hoje você conseguiu colocar o fundo de tela. Então, conseguiu Ah, avançar. verdade. Hoje eu consegui. Hoje eu consegui. Já está Já preparado foi para o um futuro. ganho. Já foi um ganho, com certeza. Ah, legal, gente. Obrigado, viu? Agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui como panelista, pessoal que nos acompanhou aqui desde o início. É, a gente deixou aqui o perfil do LinkedIn de todos os participantes, meio dos demais. A gente, infelizmente, não conseguiu e não consegue responder todas as perguntas, então, na medida do possível, eu tento encaixar as provocações dentro do conteúdo que a gente está falando, mas eu tenho certeza que aquele que ainda ficou com resquício de dúvida, curiosidade, alguma coisa, quiserem direcionar para alguém em específico, para o Lucas, para a Karine, para o Pardini, para mim, nosso perfil no LinkedIn está disponível aí. Fiquem à vontade para nos adicionar e pode mandar, chamar a mensagem, perguntar que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los e responder. E quem sabe, né, como a gente tem as perguntas aqui, depois a gente vai discutir internamente, como teve muitas provocações interessantes que acabou ficando sem uma resposta direta, a gente vai discutir a possibilidade de criar um artigo em cima desse conjunto de perguntas que foi colocado aqui e depois publicar lá no LinkedIn em outros lugares para vocês tomarem conhecimento, tá? Então, se conectem com a gente e fiquem antenados aí que muito provavelmente a gente deve explorar um pouco mais esse tema, tá? Mais uma vez agradeço, tenham todos uma ótima semana e é isso. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite, Tchau. gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.